do terceiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, de Língua Portuguesa, e esta é a nossa primeira aula, na qual nós iremos conversar sobre conceitos relacionados ao texto. Então vamos conhecê-los? Olhem aí, então nós vamos aprender hoje sobre a função social dos textos. Em especial, vamos conversar sobre tipos e gêneros textuais, ok? E para começar essa conversa, então, eu já vou lançando uma pergunta para reflexão. Olhem aí, você sabe o que é um texto? O que vem ser um texto? Nós tendemos a pensar que texto é somente aquele conjunto de palavras enfileiradas que formam parágrafos e assim sucessivamente, algo escrito. Mas esse é um entendimento equivocado e nós iremos observar duas situações para nos ajudar a compreender isso. Vamos a elas? Vamos! Agora, nós iremos observar uma segunda situação. Vamos a ela. Na primeira situação, podemos observar que a mãe, na sua situação, na sua condição de autoridade sobre sua filha, dá a ela uma ordem. E essa ordem vem por meio da fala, um texto falado. A filha, embora contrariada, provavelmente irá obedecer. Então a gente observa aí que há um processo de interação social entre mãe e filha, um processo comunicativo que efetivamente acontece. Portanto, nessa primeira situação, o que a mãe diz à filha pode ser entendido como um texto. Já na segunda situação, a mesma palavra dita pela mãe da primeira situação vai aparecer escrita em um bilhete. Porém, a moça que recebe esse texto não entende, não compreende de onde ele vem, não sabe qual era a intenção de quem o escreveu e ela simplesmente segue o seu caminho. Notem que, embora nessa segunda situação a palavra esteja escrita, ela não promove aí um processo de interação social, portanto, ela não pode ser entendida como um texto, porque não há ali processo comunicativo. Podemos dizer que os grafites, que são essas manifestações artísticas, são considerados textos porque atendem aí à intenção da expressão de determinado grupo. Da mesma maneira, as conversas cotidianas que nós temos aí no trabalho, na escola, com a família, também podem ser considerados textos porque permitem a ocorrência de uma interação social, de um processo comunicativo. E os vídeos de dancinha da internet, será que são textos? Certamente o ritmo, a expressão atendem aí à necessidade de comunicação de determinado grupo. Portanto, sim, os vídeos de internet, as dancinhas, as coreografias podem ser consideradas como texto. E já que estamos falando de internet, o meme é compreendido como um texto? Olhem aí, normalmente eles trazem uma parte escrita, não é mesmo? Com uma imagem e com algum tom de humor e ironia, comentam alguma situação do cotidiano, não é? E por isso mesmo, eles também podem ser considerados textos. Por quê? Porque eles promovem aí interação social por meio desse comentário de algo que está acontecendo no momento. Eles são também texto. Agora vamos aprender dois outros conceitos que se relacionam aos textos. O primeiro deles é o tipo textual, que diz respeito justamente ao tipo de frase que o texto costuma apresentar, o tipo de informação que costuma conter no texto e assim por diante. Então vamos a eles? Olhem só,
Os tipos textuais normalmente citados são esses que nós iremos conhecer agora, como, por exemplo, a narração, nos quais a gente vai observar textos que contam uma história, textos que trazem aí personagens que se movimentam em um espaço, em um tempo, em que há a transformação das suas ações até chegar a um desfecho. Temos também como tipo textual a descrição, que é o texto, que são os textos, na verdade, que apresentam a caracterização de um ser, de um objeto, de um ambiente e assim por diante. A descrição pode ser física ou pode ser também psicológica. Há ainda a dissertação, que traz textos que apresentam a reflexão sobre uma temática. Há ainda a possibilidade de expor alguma opinião. Além desses três, temos ainda outros dois tipos textuais que são comumente citados. Um deles é a exposição e o outro é a injunção. Agora, o segundo conceito que iremos estudar será o conceito de gênero textual. E esse conceito diz respeito à função social que um texto vai exercer. Por exemplo, olhem aí, a notícia. A notícia é escrita para informar. E o nosso anúncio publicitário, quando ele é elaborado, ele quer persuadir quem vai ler. Ele quer convencer a pessoa que vai ler esse anúncio a comprar algum produto, contratar um serviço e até mesmo aderir a um comportamento. E os tutoriais, tão comuns em tempos de internet, em que nós buscamos para aprender a fazer alguma coisa que não conhecemos. Olhem só o que o tutorial pode fazer por nós, não é mesmo? Qual é a função, portanto, de um tutorial, seja ele de qual natureza for, a função do tutorial é instruir a pessoa a realizar uma tarefa. Por isso é que nós podemos dizer que todos os textos que existem para atender a uma finalidade, para atender a um objetivo de comunicação, sejam eles escritos ou falados ou que utilizem determinadas outras linguagens, certo? Então, agora que a gente já conhece, já compreende o que é um texto, que existem os tipos e os gêneros textuais, nós vamos juntar, unir esses conceitos e observar que, na verdade, todo o texto que circula na nossa vida em sociedade tem aí incluso tanto o conceito de gênero quanto o conceito de tipo textual. Vamos observar alguns exemplos? Então, olhem só. Por exemplo, quando eu penso no tipo textual narração, né, das personagens que estão ali se movimentando em um espaço e um tempo, que gênero textual pode representar socialmente a narração? Muitos, mas a gente vai citar agora o conto e a crônica como representantes sociais do tipo textual narração. E o outro tipo textual que nós estudamos nesta aula? Olhem aí, a gente tem a descrição. E a descrição pode ser observada socialmente quando nós estamos ali diante de um cardápio de restaurante ou diante do aplicativo do delivery de comida, lendo ali a descrição dos alimentos, aquele que nos parece mais apetitoso, nós solicitamos e assim por diante. Ora, naquele momento a gente está observando descrição acontecendo socialmente. Então, o cardápio, o aplicativo de delivery, naquele momento ali da descrição do alimento, são representantes sociais do tipo textual descrição. E a dissertação, esse outro tipo textual, onde nós podemos observar? Ora, eu encontro a dissertação na famosa redação do Enem, não é mesmo? Então ali a gente tem espaço para reflexão sobre um tema que é proposto pela banca e pode emitir opinião. Então sim, a redação do Enem pertence ao tipo textual dissertação. E o tipo textual da instrução, onde é que a gente pode observar? O tipo textual da instrução é a injunção, tá, gente? E onde é que eu observo instruções? Em muitos gêneros, manual de instrução e assim por diante, mas o tutorial de maquiagem, e não somente ele, os tutoriais de um modo geral que existem na internet atualmente, eles representam socialmente a injunção, correto? E o último tipo textual que nós citamos, que foi o tipo da exposição. Onde é que nós podemos observar a exposição acontecendo? Ora, no nosso livro didático, que a gente tanto tem aí na nossa vida escolar, não é mesmo? Os livros didáticos estão expondo para nós conteúdos, portanto, eles representam socialmente a exposição.
Certo, gente? Então, observem que sempre que nós quisermos refletir a respeito da função social que um texto tem, nós temos que estar ligados nesses dois conceitos, tipo textual e gênero textual, correto? Então, agora que a gente conversou sobre texto, tipo e gênero textual, é hora do nosso aplicando. Então, em geral, aparece uma questão em que o texto é a base de tudo, certo? Então, por isso que a gente fica sempre reforçando para vocês o que é um texto, que textos diferentes, com diferentes linguagens podem aparecer e assim por diante. No caso aqui, nós temos um texto, vamos dizer assim, mais convencional, e nós vamos fazer a leitura. Por quê? Porque após a leitura do texto é que aparece o comando de uma questão e assim por diante, tá bom? Então, me acompanhe nessa leitura e, posteriormente, a gente vai entender como é que se pergunta sobre a questão do gênero e do tipo. Olhem aí. Então, o título é Escassez de água potável. Sabemos que a água potável é um recurso cada vez mais escasso no planeta. Em 2007, a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou que cerca de 1,1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. Seguindo com a leitura, parece controverso que o planeta Terra, que é constituído por 2/3 de água, não possa abastecer sua população, que já ultrapassou os 6 bilhões de indivíduos. Teoricamente, ela não deveria faltar. O problema é que quase toda esta água encontra-se distribuída sob a forma de gelo ou de água salgada, o que impede seu consumo imediato pelo homem. E, para piorar, sua distribuição pela superfície do planeta é desigual. Alguns lugares são naturalmente secos, o que exige que a água tenha que ser captada longe do local onde será consumida, tornando necessários investimentos em estruturas de captação e distribuição, além do tratamento. O grande problema, além dos já apontados, é que nos lugares onde há grande disponibilidade de água, há uma cultura de desperdício, onde se prega erroneamente que a água é um bem que nunca faltará. Felizmente, essa cultura vem sendo combatida e, aos poucos, a população do mundo todo tem se conscientizado da importância de economizar e encontrar meios de reutilizar a água de maneira mais racional. Então, esse é o texto de base, aí está a devida referência dele, e agora vamos avançar, então, de fato, à questão. A questão, então, pergunta o seguinte: qual o objetivo desse texto? E aí aparece cada uma das alternativas possíveis. Professora, como assim objetivo? Ora, o objetivo equivale aí a perguntar qual é a finalidade. Ou ainda, qual é a intenção? Essa é a nossa dica. Normalmente, essas perguntas, qual é o objetivo, qual é a finalidade, qual é a intenção, elas conduzem para o mesmo raciocínio, tá bom? Que é entender essa função social que o texto pode ter, tá bom? E é isso que ele quer saber. Qual seria a função? Qual foi a intenção? Qual foi o objetivo de quem escreveu este texto quando o escreveu, né? Então, vamos retornar ao texto e vamos destacar algumas partes que são muito importantes para que nós possamos responder a essa pergunta. Olhem aí. Então, na primeira parte do texto, a gente destaca, de fato, toda essa parte inicial que tem aí. Sabemos que a água potável é um recurso cada vez mais escasso. Notem que é um texto que traz informações a respeito desse fato que é a escassez de água, né? Então, fala aí que o problema, né, do acesso a esta água, né, que cerca de 1,1 bilhão, né, de todo mundo não tem acesso a uma água potável e que isso é uma informação de fonte confiável. Por quê? Porque é a ONU que está afirmando a esse respeito. Seguindo o contexto, nós temos duas outras informações importantes para destacar. Por exemplo, que o planeta Terra, apesar de ser constituído majoritariamente de água, falta água para os seus indivíduos, para alguns de seus 6 bilhões de indivíduos, né? O que é realmente preocupante. E a outra informação é que o motivo dessa falta é porque boa parte dela está numa forma que não é pronta para o consumo. É necessário ter aí algum tipo de tratamento, como é o caso do gelo e da água salgada. Seguindo com o texto, nós temos ainda mais duas informações para destacar, né? O fato de que a distribuição da água é desigual na superfície do planeta e também
que alguns lugares são naturalmente secos, ou seja, alguns lugares não têm assim tanta abundância de água. E para que nós possamos finalizar, né, a nossa leitura, seguindo a leitura, na verdade, temos mais uma informação a destacar, né? A questão da cultura do desperdício, que também é um ponto que, embora seja combatido, ainda é algo que prejudica na questão da preservação desse recurso que é a água. Então, gente, o texto vai finalizar. Então, um texto que está repleto de informação. Qual seria o seu objetivo? Descrever um procedimento? Divulgar um produto? Não, né, gente? O objetivo de quem escreveu esse texto é, de fato, o objetivo de dar a informação. É isso que ele quer fazer. Correto, gente? Então, finalizamos esse nosso momento e agora vamos às nossas considerações finais. Então, nesta aula, nós aprendemos o conceito de texto e também dois outros conceitos, de gênero e tipo textual. Sem perder de vista que, embora eles sejam distintos, eles também se correlacionam. E entendê-los no auxílio de identificar a função de um texto é o nosso desafio para você, estudante. Por isso, agora eu te convido a acessar o caderno digital e seguir colocando essa habilidade em prática. Até mais!